Olá, meu nome é Dani Cooper, estamos aqui para mais um Coopercast e dando continuidade aos podcasts com o Dr. Bruno, e linkando com o assunto governança corporativa que foi tratado no podcast passado, hoje a gente vai falar sobre holding. O Brasil tem um grande número de empresas familiares, né? Como que essas empresas podem mitigar os riscos e planejar o seu patrimônio familiar? Bom, esse apontamento que você trouxe ele é muito importante, porque o Brasil ele é recheado de empresas familiares e famílias empresárias. E nesse sentido, nós temos a família que está dentro de uma sociedade, de uma empresa, e tem os riscos da atividade, os riscos empresariais. Só que ao mesmo tempo, ao longo dos anos, essas pessoas físicas que gerem uma empresa, que é a família, acabou constituindo um patrimônio particular. E aí, olha o cenário que pode acontecer. Vamos supor, vem a pandemia, afetou várias empresas, depois a guerra, que afetou várias empresas. Eu vou começar a dever banco, vou começar a dever trabalhista, e etc, etc. Vários credores. Faço um mega endividamento. Uma trabalhista, a gente sabe que a trabalhista ela é extremamente agressiva perante os empresários, porque pode atingir os sócios. E aí, consequentemente, quando atinge os sócios, o patrimônio particular desses sócios estão na mira dos credores e, portanto, podem ser penhorados. Então, como mitigar, primeiro, os riscos da pessoa enquanto sócio e também quanto membro da sociedade civil, ou seja, do seu patrimônio particular? Eu tenho um instrumento, e aqui eu vou utilizar a expressão para todos os formatos. Então, existem algumas pessoas, a doutrina sobre o assunto, gosta de colocar nomenclaturas para tipos de holding a depender do objetivo dela. Eu vou aqui trabalhar holding de maneira genérica. Então, eu crio uma empresa que ela pode ter duas finalidades, só que para contextos distintos. Eu vou criar uma holding operacional e uma holding de participação. Olha que legal. Então eu vou ter isso daqui no aspecto da pessoa como sócio. Eu vou criar para os sócios uma holding de participação. Então, em vez dele ser sócio diretamente daquela empresa que exerce uma atividade econômica, vai ser a pessoa jurídica dele e ele vai ser sócio da pessoa jurídica que é sócia da sócia. Então, vamos supor a Cooper. A Cooper é um escritório de advocacia. Vamos supor que o escritório fosse uma empresa. Então, eu teria o CNPJ da Cooper enquanto exercente de atividade econômica, por exemplo, de prestação de serviço. Em vez de ter, por exemplo, o Vitor, a Dani enquanto sócios na pessoa física, eu vou colocar duas outras pessoas jurídicas. Cada clã de irmãos tem uma pessoa jurídica. E as pessoas físicas se tornarão sócio do sócio. Então, o que pode acontecer? Vamos lá. Tem um contexto de uma reclamação trabalhista. Vai atingir a Cooper enquanto operacional. E se não deu certo, pode atingir a Cooper Holding. Ou seja, aquela empresa do sócio. Veja que eu começo a ter barreiras para até atingir o CPF. Então eu vou colocando o CPJ em cima de CNPJ. Então a ideia é mitigar, tá? Nunca existe uma isenção de 100% de responsabilidade. Isso é mentira. Então, isso num ambiente operacional, que eu vou trazer a holding de participação. Agora eu tenho a holding, ou administradora de bens, como outros querem denominar, que vai proteger e vai mitigar de riscos o patrimônio familiar. Então, o que eu vou fazer? Ao longo da vida, eu vou construir um patrimônio, imóveis, veículos, carteira de investimentos, mas em especial imóveis, que tem um grande benefício. Eu vou pegar aquele patrimônio, aquele bem imóvel que está no meu CPF e vou alocar para uma outra empresa, que eu vou chamar de administradora de bens ou holding familiar. Então eu tenho a holding operacional, que é para o ambiente de exercício de uma atividade econômica, e eu tenho uma holding familiar, que ela é muito voltada pensando no planejamento do patrimônio da família e na passagem de bastão desse patrimônio. Então, transferência de geração para geração, sempre seguindo uma linha sucessória de ascendente para descendente. Então, o que eu vou fazer? E olha que legal. Eu vou criar a holding
Vou integralizar o capital social da holding. Eu, agora mãe, pai, com todo o meu patrimônio particular, os imóveis, por exemplo, vou zerar meus imóveis. Aí você vai falar, Bruno, mas eu vou ficar zerado? Não, você vai ter as cotas representativas do direito de propriedade sobre os imóveis, embora agora a pessoa jurídica seja a proprietária. Só que eu passo a ter um benefício aqui tributário. Então, locação e compra e venda, eu tenho uma carga tributária. Então, vamos lá, locação 27% de imposto de renda, compra e venda 15%. Os impostos, os tributos, caem pela metade em 50%. Olha o benefício tributário aqui. E aí, essa é a primeira fase, que é a integralização, só que eu tenho um benefício tributário. A segunda fase, ela me proporciona, em regra, porque eu tenho alguns, e a trabalhista é as exceções, mas é risco pequeno. Eu tenho o planejamento sucessório, transferência para o meu herdeiro, e vou evitar inventários, que nós sabemos que o inventário é custoso, é moroso ao mesmo tempo, e também é litigioso, ou seja, uma família que é unida pode se tornar desunida por conta de patrimônio. Sim, só quem passou pelo inventário sabe, né? A dificuldade que é. Total. Você vira refém. E principalmente, além de você ter a desarmonia familiar, você vira credor do Estado. Você vira, desculpa, devedor do Estado. Você vira refém. Então, nesse contexto da hold familiar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as minhas cotas, eu, pai e mãe, e vou doar para todos os meus herdeiros. Vou deixar distribuído. Mas, Bruno, vou zerar meu patrimônio, meus filhos vão tomar conta? Não. Quando eu faço essa doação, eu vou colocar cláusulas limitativas. Então, eu vou colocar cláusula de usufruto vitalício, cláusula de incomunicabilidade. Então, independentemente do regime de bens que esse herdeiro vier a casar, nunca vai se comunicar em um eventual divórcio. Cláusula de reversão. A gente sabe que o natural da vida é o filho enterrar o pai. Pode acontecer o inverso. Isso é muito comum. Então, em vez de ir para o cônjuge, porque é um bem particular, ou então para os filhos, diretamente volta para o pai e para a mãe, que doou. Depois vai para os herdeiros, depois pode seguir a linha de descendência. Além disso, eu vou colocar cláusula de impenhorabilidade. Significa dizer que, em regra, se o herdeiro tiver algum prejuízo, tiver uma dívida alta e aí vier atrás do patrimônio, não pode ser penhorado as cotas, não pode ser penhorado aquele patrimônio que está dentro da holding. Então, eu falei 4 cláusulas. Eu tenho a cláusula de impenhorabilidade, a cláusula de reversão, a cláusula de incomunicabilidade e a cláusula de usufruto. Então, são 4 cláusulas que, no momento da doação, eu vou colocar no instrumento de doação do contrato social para que o doador, que é o pai, a mãe, continue gerindo todo o patrimônio. Então o herdeiro não vai ter a posse direta, não vai conseguir gerir tudo, só quando morrer o pai e a mãe. Então vai ser pai e mãe continuando a gerir. Então veja, eu já transferi meu patrimônio em vida, planejei a minha sucessão. Não estou adiantando a minha morte, eu estou simplesmente fazendo que o meu patrimônio ele não seja a origem de uma briga dos meus herdeiros ou dos meus filhos. E além disso, olha que legal. No Brasil, quando eu tenho um processo de inventário, eu vou pagar 4% de ITCMD sobre o valor de mercado desses bens. Pô, se você tem uma fazenda que sobre o valor contábil, o valor venal, que está em 2 milhões, ela pode valer 20 milhões. Então, pagar 4% sobre 20 milhões é muita grana. Eu ia te perguntar exatamente isso. Você tem um limite de valor de patrimônio? Não. O céu é o limite na holding. Porém, aí que eu venho o benefício dela. Se você está num processo judicial de inventário, o céu é o limite para o Estado. Melhor, o Estado não tem um limite, vai ter o limite de alíquota. Então, quanto maior o patrimônio num processo de inventário, maior a quantidade de imposto de ITCMD que você vai ter que pagar. Então, imagina 4% sobre os bens de valor de mercado. Na holding, quando você integraliza, em regra, você vai pagar pelo valor declarado do imposto de renda. Ou seja, um valor muito inferior do que realmente vale um imóvel. Então, nessa segunda fase da hold, eu tenho proteção de patrimônio com a doação. Nessa doação, eu tenho a blindagem, planejamento sucessório. Então,
a proteção patrimonial e a blindagem. E também, com esse planejamento sucessório que eu fiz, já destinando as cotas dos bens para os herdeiros, eu vou ter um benefício tributário. Então, ao invés de eu pagar 4% sobre o valor de mercado, e fora advogado, fora todo um constrangimento que você tem, eu vou pagar apenas o ITCMD sobre um valor reduzido, a base de cálculo, e honorários muito inferior do que se pagaria num processo de inventário. Então, esse é um cenário de proteção daquele patrimônio familiar da família empresária ou da pessoa. E aqui não necessariamente é voltado para quem é empresário, mas para quem tem patrimônio, para proteger esse patrimônio que foi constituído ao longo da vida. Maravilha. Eu vou encerrar com uma pergunta que nos enviaram. Se eu tiver interessado em estabelecer uma holding, quais seriam os primeiros passos a tomar para garantir que você esteja em conformidade com as leis e as regulamentações? O primeiro passo é fazer um estudo de viabilidade. Porque o Brasil ele possibilita a isenção de ITBI, que é aquele impostinho que eu pago quando eu transfiro de uma pessoa para outra pessoa. Então, se eu tenho um imóvel que eu não utilizo para aluguel ou por uma exploração econômica dela, mas eu tenho imóveis ali, eu não pago ITBI. E aí, consequentemente, só pego o contrato social e averbo no cartório de imóveis. Então, o contrato social se torna uma escritura. E, por outro lado, para saber se esses imóveis podem estar dentro de uma holding de administração ou dentro de uma outra holding, que pode ser apenas para aqueles bens que são utilizados para fins econômicos, então eu posso criar duas. Uma para aqueles que não são e outra para aqueles que são, é fazer um diagnóstico prévio. Sentar com o seu contador, sentar com o seu jurídico, para que ambos façam um diagnóstico e analisem os benefícios. E pensar o seguinte, a holding não é antecipação da morte, mas ela é muito pelo contrário, ela é manutenção da família. Porque sempre que acontece a morte, sempre vai ter briga sobre o bem, quem fica com o quê. E sobre o aspecto empresarial, que é aquilo que nós falamos da holding empresarial, é a mitigação de riscos dos problemas que pode acontecer ao longo de uma atividade. A gente sabe que o Brasil ele é muito instável sobre o aspecto econômico. Um dia tá bom, outro dia tá ruim, um dia vem uma pandemia, outro dia vem uma guerra. Então a gente não sabe o que pode acontecer do dia para a noite. Então é mitigar os riscos empresariais. Doutor Bruno, muito obrigada pela participação. Espero revê-lo em breve. Com certeza. E convido vocês a continuar nos seguindo e até o próximo Coopercast.